Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim trazer o fechamento das leituras de maio aqui pro canal. O primeiro livro que eu terminei no mês foi Atos Humanos, da Han Kang. Ao contrário da maioria das pessoas que começaram a obra da Han por A Vegetariana, eu passei ilesíssima a esse hype. E só depois do lançamento desse livro aqui é que eu comecei a ficar com vontade de conhecer a obra da autora e até me deu vontade de ler A Vegetariana. Mas eu sabia que esse daqui eu leria primeiro, de fato eu comprei e eu fiz a leitura dele, ainda não tenho A Vegetariana. Mas o que acontece nesse livro aqui? Acontece algo totalmente diferente do que eu imaginava, que eu não sei porquê, não sei se alguém me falou, se eu tirei do, sei lá, de algum lugar da minha cabeça, que esse livro falava, eu achava que ele era uma história puramente ficcional e que falava de um atentado à bala numa escola, assim, uma coisa meio realengo, sabe? Eu imaginava algo assim, só que não tem nada a ver. Esse livro ele é de ficção, mas ele é baseado num fato real que aconteceu na Coreia no ano de 1980, em que houve um levante estudantil que foi fortemente reprimido pelo exército, né? Os soldados entraram em cena e mataram milhares milhares? Será que eu forcei? Não, milhares de mortes, milhares de estudantes. E aqui nessa história, então, a gente tem alguns personagens, a história é narrada em blocos, né? Então, cada bloco a gente tem acesso a um personagem e ela também é narrada de maneiras diferentes, né? Tem pontos que são em primeira pessoa, tem pontos que são em terceira pessoa. Ela é uma colcha de retalhos mesmo, mas interessante e muito dolorida, obviamente. E ela começa numa situação em que precisa haver um reconhecimento de corpos. Então ele me lembrou muito o Todo Dia Mesma Noite, da Daniela Arbex, que fala sobre a tragédia na Boate Santa Maria, em que tem um momento, né, do relato jornalístico dela, em que os corpos eram colocados num ginásio para que os pais reconhecessem. Aqui a gente tem uma situação meio parecida e a gente tem, né, essa procura dos pais pelos corpos dos seus filhos e tal. Então, enfim, as pessoas tentando se reconhecer ali, querendo se reconhecer, mas não querendo. Muito dolorido, falei demais aqui, não sei nem o que vai sobrar pro vídeo só sobre esse livro, mas enfim, é um livro bom, é um livro muito dolorido, como era de se esperar, mas, dito tudo isso, digo que eu não gostei tanto dele como eu achava que eu ia gostar, e eu nem sei porquê. Precisarei elaborar isso antes de fazer o vídeo. Já o segundo livro que eu li no mês foi uma leitura absolutamente incrível. Foi um livro que eu recebi da editora Dublinense no mês passado, se eu não me engano, que é o Ecologia, da Joana Bertolo, e esse livro não era nada do que eu esperava. Primeiro porque o título não diz muito a que veio, né? Mas eu fiquei tão curiosa com ele, né? Eu li aqui a sinopse e eu descobri que se tratava de uma sociedade distópica em que as palavras passaram a ter custo. Então aqui a gente tem na capa, né, pessoas com códigos de barras na boca. E é então um momento em que o capitalismo e o neoliberalismo venceram 200% e até pra falar a gente tem que pagar, né, pra fazer uma coisa que até então sempre foi de graça. E é um livro incrível, contrariando todas as minhas expectativas em relação ao meu gosto literário, porque ele é um livro extremamente contemporâneo, fragmentado, tem imagem, tem até QR Code no meio do livro. E isso não é a minha vibe, mas eu não conseguia parar de ler esse livro, eu marquei ele inteiro, eu grifei ele inteiro. A escritora é portuguesa e eu fui falar com ela no Instagram pra agradecer pela obra genial. As pessoas próximas de mim, enquanto eu estava lendo esse livro, devem ter cansado de me ouvir falar dele, porque eu fiquei disseminando a palavra e a partir de então eu virei uma pregadora dessa obra. Eu já tô muito torcendo pra que a Dublinense traga outros livros da Joana Bertolo, porque eu simplesmente amei a obra dela e nossa, eu tenho tanto ainda pra organizar pra poder falar num vídeo resenha desse livro que eu não sei nem por onde começar. Só digo que vou pregar a palavra aqui também. Leiam Ecologia, pelo amor de Deus. Depois eu fiz outra leitura super rápida, que foi do Kim Jin-young, nascido em 1982, que foi um livro que eu ganhei da Mel de aniversário. Muito obrigada, Mel. E foi muito doido, né, porque eu acabei lendo duas autoras coreanas no mesmo mês. E, na verdade, eu não sei se eu faria essa leitura nesse mês, mas eu acabei me empolgando justamente porque o Clubize, né, que é o clube de leitura da Thaís, ela ia ler justamente essa obra. Eu falei, putz, vou aproveitar pra participar da discussão. Era um livro super fininho que eu li em 2 dias. E ele conta a história de uma moça que começa a repensar o papel da mulher na sociedade. Apesar dele ser um livro que traz uma consciência feminista muito básica para o momento em que eu estou, né, e a maioria das pessoas da minha bolha está, ele bateu pra mim. Eu até comentei isso, né, no clube da Thaís, que é um feminismo muito basics, mas de alguma forma conversa com você, porque no fundo tem muitas mulheres
que vão estar sempre ainda começando no assunto e percebendo o quanto a sociedade é absurda. E sempre que você vê alguém descobrindo essas coisas pela primeira vez, você repensa o quão absurda elas são. E não é uma coisa que a gente pensa o tempo inteiro, né, quando a gente já tá pensando em outras camadas. Então, enfim, não sei explicar porquê. O que eu sei dizer é que eu gostei muito dessa leitura e que o final dele me fez querer explodir a minha cabeça, porque ele é tão óbvio e ao mesmo tempo tão ridículo e tão real e... Enfim, gostei muito da escrita da autora, ela é muito prática, muito direta e tô curiosa aí pra ler outras obras dela e a gente comenta mais sobre o livro quando sair a resenha. E aí temos o último livro que eu terminei no mês, que foi O Fim de Ed, do escritor francês Edward Louis, que é um livro que tem ali um cheirinho de autoficção, porque os detalhes biográficos da vida do autor se assemelham muito aos detalhes biográficos da vida do personagem aqui, então eu acredito que ele tenha se baseado muito na sua própria história, mas escrito um livro como um romance de ficção para que ele pudesse ter uma certa liberdade criativa. Esse livro também é um livro que sai totalmente da minha zona de conforto. Eu recebi ele para fazer um vídeo pro site do Clube da Leitura do Metrô, né, pra indicar a discussão. Inclusive, se vocês tiverem interesse, a discussão desse livro aqui vai ser no dia 30 de junho, às 16 horas, pelo Microsoft Teams. Eu vou deixar aqui embaixo a página de divulgação do site do Clube da Biblioteca Nelly Siqueira e do Metrô de São Paulo. Mas, enfim, eu recebi o livro pra fazer a divulgação e era um livro que não tinha nada a ver com o tipo de coisa que eu costumo ler. É um livro extremamente masculino, que fala de um universo, assim, violento, aquela coisa bem macho, durão, sabe? Assim, gente cuspindo na sua cara na rua. E o personagem desse livro, que é narrado em primeira pessoa, é um menino que é afeminado desde que nasceu, em um lugar em que esperam que ele seja másculo e durão. E ele, então, está constantemente sofrendo porque ele tenta se encaixar nos padrões desse mundo que não tem nada a ver com ele e sofre bastante bullying porque, por mais que ele tente, ele não consegue. Enfim, é outro livro muito dolorido, mas que indo contra o que eu imaginava quando eu li a sinopse e peguei a obra, eu gostei bastante da leitura. Terminei e dei 4 estrelas, ela realmente me envolveu de alguma forma. E, enfim, é mais uma obra que a gente ouve pouco falar, apesar dela ter 300 mil exemplares vendidos na França. Eu nunca tinha escutado falar desse livro aqui e que eu recomendo até pra gente sempre estar repensando esses ideais de masculinidade e os problemas que isso causa na sociedade, especialmente nas pessoas que não conseguem se encaixar nisso aí, mas também nas que se encaixam. E aí, gente, assim, maio estava sendo um mês muito promissor, tanto em sentido de quantidade de leituras como de qualidade. E ele continuou muito promissor em termos de qualidade, mas a quantidade, obviamente, foi diminuída. Por quê? Depois que eu terminei O Fim de Ed, eu comecei a ler O Conde de Monte Cristo. E eu até estou lendo bastante rápido, mas tem aí uns 15 dias que eu comecei, eu tô terminando o primeiro tomo, eu tô amando a história, mas obviamente é um livro que ocupa aí um grande espaço, leva um grande tempo e por isso ele tomou conta aí de toda a segunda metade do meu mês de maio. Eu imagino que ainda vai tomar da primeira metade do mês de junho. Eu ainda não decidi se eu vou começar a ler outro livro curto em paralelo a ele. Até agora eu não tive vontade, porque todo momentinho que eu tenho pra ler, eu quero lê-lo. Eu tô gostando demais da escrita do Dumas e da sua sagacidade. Enfim, tô amando. Esperem aí que em breve vai chegar o vídeo desse classicaço aqui no canal. E toda vez que eu leio um clássico, eu me lembro do quanto eu amo ler os clássicos. Não adianta, eu me apaixono quase sempre por todos os que eu leio, e que bom, né? Porque eles são leituras aí um pouco mais pretensiosas, que exigem uma dedicação maior, um tempo maior, mas enfim, eu tô amando. Não foi uma leitura concluída em maio, então ele oficialmente não entra nesse livro, mas eu já queria dizer que passei metade do mês acompanhada por ele, ele não podia ser ignorado aqui, e espero chegar com o fim dessa leitura no fechamento dos livros de junho. E então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo quais foram os livros desses aqui que vocês já leram, que vocês já conheciam, que tinham curiosidade de ler, porque eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!